Olá, estamos começando agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato, diretamente pela TV direta aqui do Santuário Nossa Senhora do Rosário em Mococa. E você é o nosso convidado a nos acompanhar durante esses minutos, nesse louvor a Deus, nesta oração e nesses pedidos de graças que temos feito durante todos os nossos programas. Hoje, quero dizer para você, quantas vezes algumas pessoas dizem assim: eu não vou lá na igreja não, porque tal pessoa vai à igreja, Tal pessoa foi à igreja, ela vai direto, ela comunga, mas ela faz isso, faz aquilo, faz isso, só falta bater na mãe, Nós ouvimos tantas vezes esse tipo de coisa, pessoas dizendo que não vai na igreja porque as pessoas que vão não são convertidas, digamos assim, elas não agem de acordo com a palavra de Deus. Mas eu digo para você, não vá à igreja por causa do outro, seja o outro santo ou seja o outro pecador, porque na igreja todos nós somos pecadores, como disse Jesus: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, essas pessoas que estão na igreja e que mesmo estando na igreja ainda cometem erros e falhas, você imagina se ela não tivesse? Seria muito pior, sim ou não? Então, as pessoas que vêm à igreja, a todas as igrejas, paróquias, são pessoas que estão crescendo um pouquinho mais a cada dia na fé, crescendo um pouquinho mais a cada dia no conhecimento da palavra de Deus, e daquilo que é correto diante do Senhor. Por isso, hoje eu convido você também a vir à igreja, também a frequentar a sua paróquia, a ir às santas missas, a comungar do corpo e sangue, alma e divindade. Sabe por quê? Porque cada dia nós somos santificados um pouquinho mais. Tem gente que já está lá na frente, está bem mais santo, gente que já caminhou, que já está mais purificado, que conseguiu mudar muita coisa na própria vida. Tem gente que mudou pouquinho, tem outro que mudou médio, então nós vamos crescendo. O importante é estar na igreja, mesmo pecando, mesmo errando, Outro dia uma pessoa me disse assim: padre, eu comecei a faltar à missa porque eu não me achei digna de estar diante de Jesus, porque eu estava com muitos pecados. Está vendo? A pessoa às vezes é rigorosa até consigo mesmo, Rigorosa, ela se cobra, ela se culpa muito a ponto de dizer que tem tanto pecado que não pode se aproximar da igreja. Pelo contrário, Jesus veio mostrar exatamente o contrário, que ele veio para aqueles que precisam de médico, porque os sãos não precisam de médico. Ele veio para os pecadores e é com os pecadores que ele quer trabalhar para converter, para mudar de vida, para dar uma vida nova. Por isso que hoje também gostaria de convidar você, logo no início do nosso programa, a participar da novena de Nossa Senhora do Rosário. Nós estamos aqui com esse folhetinho, que é o folheto da novena, Nós estamos fazendo todas as orações, tem uma oração por dia, dos 9 dias, e sempre também a oração final, A oração final que nós fazemos todas as noites aqui no santuário. Então vai ter missa segunda-feira, 7 da noite, terça-feira, 7 da noite, quarta, 7 da noite, quinta, 7 da noite, sexta, 7 da noite, e no sábado é o dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Você é o nosso convidado especial para vir louvar a mãe e fazer o seu pedido. Esta outra folhinha aqui é uma folhinha de pedido de graça. Então aqui tem vários pedidos já colocados, que você pode marcar um xizinho naquilo que mais está vivenciando na sua vida financeira, afetiva, social, familiar, Vai fazer os seus pedidos. E atrás, está em branco, você pode escrever também mais alguns pedidos. Vai dobrar bem dobrado e colocar no vaso que fica aqui aos pés do altar durante a Santa Missa. São 9 missas, são 9 dias consecutivos
amando a Deus, adorando o Senhor e pedindo a intercessão poderosa de Nossa Senhora do Rosário. E por que poderosa? Porque, como o padre já disse tantas e tantas vezes, né, a Nossa Senhora do Rosário, ela ganha este título a partir do momento em que os turcos otomanos, que são muçulmanos, estão para invadir o Vaticano. Estão querendo invadir o Vaticano. O Papa está lá cercado, né, dentro do Vaticano, e o Papa então pede que toda a cristandade reze o Santo Rosário, que toda a cristandade reze o Rosário para que a batalha seja vencida. Haveria uma batalha naval, né? As esquadras do rei católico, dos reis católicos que mandaram ajuda ao Papa, eram esquadras bem menores, com menos homens e menos armadas. E as esquadras muçulmanas dos turcos eram muito maiores, eles eram muito mais bem armados. E aí, no dia 7 de outubro de 1571, houve a batalha em Lepanto. Por isso é a Batalha de Lepanto. E nessa batalha, os cristãos venceram e o Vaticano ficou seguro e a cristandade foi salva pelo poder da oração do Santo Rosário. Por isso que todo dia 7 é o dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, das vitórias do Rosário. Então vamos também nós pedir vitórias na nossa vida e rezar o Rosário, pedir vitórias a Jesus, pedir a Ele que venha em nosso socorro por intercessão da mãe dele. E tudo que a mãe pede ao filho, o filho sempre atende. Vamos agora para as nossas orações, né? Momento de rezar o Ângelus. Reze essas Ave-Marias conosco e mantém-se conosco. Daqui a pouco uma pregação, né? E também lembrando um grande abraço para o nosso amigo Flavinho da Madenox, Eduardo da Madenox, que Deus os abençoe e guarde. Daqui a pouco nós vamos ver também, né, a propaganda, uma pequena divulgação do belo trabalho que eles fazem, né, lá na Madenox, aqui em Mococa, um lugar onde você pode fazer os seus móveis planejados. Fique atento, daqui a pouquinho você vai ter o endereço e o telefone. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja. Geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Momento agora esperado por todos, né? Momento da participação do nosso bispo Dom Vilar, que hoje traz mais uma mensagem para todos nós aqui do programa Questão de Fé, para toda a cidade de Mococa, pela TV Direta e também, né, para o mundo inteiro, se assim podemos dizer, através do YouTube, fica lá colocado, né? Então você pode também acessar depois e ouvir novamente o nosso bispo Dom Vilar. Bem-vindo, Dom Vilar. Muito obrigado, Padre Roberto. Neste domingo, vamos refletir com os nossos telespectadores, a quem gostaria de dar o meu abraço, minha saudação e dizer que neste domingo vamos refletir sobre o nosso sim a Deus, que é o nosso Pai, ao chamado que Ele constantemente nos faz para se dispor ao trabalho da vinha do Senhor. Uma boa noite para os nossos telespectadores que nos acompanham na nossa reflexão sobre o domingo, sobre o dia do Senhor. Estamos já no 26º tempo comum, o domingo do tempo comum. E a reflexão que gostaria de fazer com vocês hoje é sobre o nosso sim a Deus. E diante da palavra que nós ouviremos, podemos também refletir sobre este sim que nós damos a Ele. Todo cristão é chamado a ler, a meditar e, sobretudo, a viver e praticar a palavra de Deus. Nós somos chamados a dizer sim a Deus e atender este seu chamado. Somos chamados a assumir a nossa missão, o nosso compromisso de vida. Vamos então nos referir à palavra de Deus. Em primeiro lugar, Ezequiel, no capítulo 18, versículos 25 e seguintes, ele convida os israelitas que estão exilados na Babilônia a viver em coerência o seu sim dado ao Senhor e à sua aliança. Mesmo no exílio, mesmo diante de um momento de prova, ser fiéis a Deus, a sua palavra, ser fiéis à aliança que o povo tinha feito com Deus. Na carta aos Filipenses, o capítulo 2, versículos 1 e seguintes, ouvimos Paulo que apresenta o exemplo de Jesus. Despoja-se Jesus da condição divina, assume a condição humana e diz o seu sim total ao Pai e até a morte e morte de cruz. Em Mateus, no capítulo 21, versículos 28 e seguintes, Jesus ilustra duas atitudes diferentes. Ao pai que convida 2 de seus filhos a trabalharem na vinha, o primeiro se nega no começo, mas depois acaba indo trabalhar. O segundo responde sim ao pai, com todo entusiasmo, mas depois não vai trabalhar. E a parábola então questiona: qual destes 2 filhos fez a vontade do pai? É claro que a resposta é dizer que aquele que cumpriu a vontade do pai é que realmente fez o melhor, fez a vontade realizar-se. A parábola tinha o endereço certo. Nós bem sabemos que os 2 filhos representam 2 grupos do tempo de Jesus: os pecadores inveterados e os justos estabelecidos. Quem são eles? Os judeus eram os justos estabelecidos, fiéis praticantes da lei, que há séculos já tinham dito o seu sim a Deus pela aliança, mas agora rejeitam o Cristo, o enviado de Deus, e ficam fora do seu reino. O modo como viviam o seu sim à lei os levou a dizer não ao Evangelho. Viviam friamente, no respeito à lei, aos ritos, e agora, diante de Jesus, que vem para colocá-los na ótica do reino, a serviço do reino, eles dizem não a Cristo. E os outros são os pecadores. Eram os cobradores de impostos, prostitutas, que por muito tempo disseram não à vontade de Deus expressa na lei, mas que agora
acabam dizendo sim a Jesus, ao seu apelo e entram no reino, seguindo a sua proposta. É interessante notar que esta parábola só foi narrada por Mateus, cobrador de impostos, antes considerado pecador público, e agora se tornou um discípulo ardoroso de Cristo. O que esta parábola nos diz hoje? Nossos dias, Deus continua tendo 2 filhos. Alguns no batismo dizem sim, mas depois na vida concreta transformam o seu sim em muitos não. Outros nunca disseram sim explícito para Deus, mas na prática de cada dia amam o irmão, se sacrificam pelos outros, executam muitas obras de caridade. Estes ainda não batizados são verdadeiros filhos de Deus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, diz Jesus. Hoje muitos que se dizem católicos afirmam Cristo sim, Igreja não. Não é possível ser cristão sem a Igreja. Somos cristãos pela graça de Deus e essa graça nós a recebemos na Igreja, fundada por Jesus Cristo, como sacramento universal de salvação, como fonte e sinal do favor de Deus à humanidade, como povo eleito, povo organizado e unido na comunhão da caridade, sob a animação pastoral dos apóstolos e de seus sucessores. Não é suficiente uma adesão verbal a Cristo. Não basta palavras bonitas se não refletem a sinceridade do coração. Não basta pertencer a um grupo religioso e não ter um olhar atento para perceber o caminho da justiça. É melhor ser cristão sem dizê-lo que o dizer sem sê-lo. Não é o batismo um simples bilhete para eu entrar no céu, mas é respondendo ao apelo de Jesus, que vai dizer: tive fome e me deste de comer, estava nu, me vestistes, doente, na prisão me fostes visitar. O que fizestes ao menor dos pequenos, a mim o fizestes. A que grupo pertencemos então? A que filho nos assemelhamos? Ao primeiro ou ao segundo? Ou um pouco de cada um deles? Ou seria melhor que fôssemos como o terceiro filho, do qual a parábola não fala, aquele que diz sim e vai mesmo, e é coerente? Todos são chamados a trabalhar na vinha do Pai. Ninguém está dispensado de colaborar com Deus na construção de um mundo mais humano, mais justo, mais verdadeiro e fraterno. Os chamados de Deus, nós os conhecemos pela sua palavra. Dizendo sim à palavra, foi que nós entendemos a resposta da Virgem Maria, que foi feliz porque acreditou e as coisas de Deus nela aconteceram. Qual é a nossa resposta? Um sim, porque até lemos e escutamos a palavra de Deus e nos esforçamos em vivê-la. Aceitamos a palavra de Deus sem preconceitos, sem interesses, também aqueles pontos que nos questionam, ou isso sim, ou isso não. E assim queremos que, como a Virgem Maria, saibamos sempre responder o nosso sim a Deus, assumindo as suas consequências de estar de pé até a cruz com Jesus. Ele que se fez um de nós e que, cumprindo a vontade do Pai, se doou inteiramente até dar a vida por nós. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Felizes aqueles que dizem sim a Deus e respondem concretamente no sim aos irmãos, no serviço, na doação. O que fizestes ao menor dos pequenos, a mim o fizestes. E que Deus abençoe a todos, iluminando-os e fortalecendo-os em sua resposta a Deus e aos irmãos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Momento agora de falar dos nossos patrocinadores. Que bom, né? Ter patrocinadores que ajudam este programa a chegar à sua casa. Por isso que eu peço que você faça uma visita ou telefone para a Madenox, uma empresa em Mococa que fabrica móveis planejados. Tantos para casa, né? Para diversos ambientes da casa, armário para o banheiro, não é? Enfim, também cantoneiras, também mesas, cadeiras, uma estante que você esteja precisando, né? Algo sobre medida, da forma que você desejar. Vá lá, faça o seu orçamento, faça o estudo, né? O Flavinho, o Eduardo vão montar lá para você visualizar no computador como ficará o seu móvel, né? Então, é aqui em Mococa, lá perto da Mirtz, no Ribeirão do Meio. Aproveite para fazer a sua visita à Madenox ou ligar para fazer um orçamento, pedindo lá uma informação dizendo que assistiu ao nosso programa Questão de Fé, né? Então, aguardamos lá a sua presença. Também queremos lembrar da R-Vídeo Produções, que é uma empresa que faz filmagens e fotografias de todos os eventos que você desejar. Um batizado, um casamento, uma primeira comunhão, não é? Um encontro de amigos, uma festa. Para registrar o seu momento com qualidade e profissionalismo, R-Vídeo Produções. Ligue, Robson, peça para ele, também fala que você assiste ao nosso programa e peça para ele um desconto, né? Um desconto, tá bom? Vamos acompanhar então os nossos patrocinadores. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Hoje nós celebramos o 26º domingo do tempo comum, junto com a igreja no mundo inteiro. E hoje o Senhor quer nos falar novamente que a mentalidade de Deus não é como a mentalidade humana. Muitas vezes nós pensamos que Deus pensa exatamente como nós, né? Ou que tudo aquilo que nós pensamos é tão certo e tão correto que também Deus pensa da mesma maneira. E a semana passada nós vimos no Evangelho que a lógica divina é um tanto diferente da lógica humana, né? Deus, o dono lá da vinha tinha chamado trabalhadores logo pela manhã, 6 horas da manhã.
e combinou uma moeda de prata pela diária de trabalho. Depois chamou outras pessoas às 9 da manhã, depois também chamou ao meio-dia, às 3 da tarde e depois às 5 horas da tarde. De modo que os últimos trabalharam apenas 1 hora e todos receberam uma moeda de prata. Parece injustiça para nós, né? Porque a mentalidade de Deus é diferente. O julgamento dele não é o nosso julgamento. Hoje, o profeta Ezequiel parece dizer a mesma coisa, né? Ele está dizendo a mesma coisa porque o povo israelita, na época de Ezequiel, está preso na Babilônia. Os babilônios tinham invadido Jerusalém, destruído toda a cidade de Jerusalém e levado os habitantes para o trabalho forçado, né, na Babilônia. E agora eles estavam assim, mas o que será que nós fizemos a Deus, né? Que mal nós fizemos para nos acontecer tal coisa, sermos desterrados de Israel, tirados da nossa terra e jogados numa terra estrangeira como escravos, né? E eles ficavam então dizendo que a culpa tinha sido dos pais, tinha sido dos pais deles, que tinham errado, tinham pecado, tinham feito alianças erradas, e por isso o país deles tinha sido destruído. Mas aí Ezequiel começa a dizer para eles: assumam agora a sua responsabilidade. Se os seus pais erraram, agora já se passaram mais de 20, quase 30 anos no exílio, já nasceu gente até na Babilônia, que é filho de Israel, e no entanto, agora ainda estão ali presos. E então Ezequiel diz assim: a conduta do Senhor não é correta? Ouvi voz da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou é antes a vossa conduta que não é correta? Deus está dizendo, veja bem, né? Não fica jogando a culpa em mim, né? Vocês fizeram mal, fizeram o errado, estão colhendo as consequências e estão dizendo que eu sou culpado. É a minha conduta que não é correta ou é a conduta de vocês que não está correta? Quando um justo que se desvia da justiça e pratica o mal, ele morre, e é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, arrependendo-se de todos os seus pecados, ele conserva a sua vida. Assim diz o profeta. Portanto, há sempre uma chance de mudança de vida. A palavra de Deus sempre é esta, né? Eu quero que o pecador se converta e viva, não que ele padeça, sofra e morra. A palavra de Deus é sempre uma palavra de conversão, que busca fazer com que todos possam voltar o coração de novo para o Senhor, principalmente aqueles que se desviaram do caminho de Deus, aqueles que não souberam amar, que não tiveram senso de justiça, de caridade, de misericórdia, que não respeitaram, que não fizeram o bem, que foram preconceituosos, que xingaram os outros, que humilharam os outros, que discriminaram os outros, que tiveram ódio, tudo isso, aqueles, portanto, que deixaram de ter um coração semelhante ao coração de Cristo. O justo deve viver pela justiça, diz o Senhor, mas quanto ao ímpio, morrerá, porque praticou o que é mal diante dos olhos do Senhor. E assim, na prática do bem, na prática do mal, na prática da vontade do Senhor, ou na falta desta prática, é que Jesus também conta esta parábola hoje. Contando para quem, né? É sempre importante quando o padre diz assim: naquele tempo disse Jesus. Você sempre tem que prestar atenção para quem Jesus vai direcionar o discurso dele naquele dia. Hoje é para quem? Quem lembra? Para quem que Jesus está falando? Quando o padre diz assim: naquele tempo Jesus disse aos... Hoje ele está dizendo aos sacerdotes e anciãos do povo, às autoridades religiosas. Há momentos em que Cristo diz: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos. Outras vezes ele diz: naquele tempo Jesus disse à multidão dos ouvintes, né? Então Jesus tem discursos, né, para cada uma dessas categorias de pessoas. Hoje ele quer chamar a atenção dos sacerdotes e dos mestres da lei e também dos anciãos do povo, que são autoridades religiosas, né, que até agora parecem não ter reconhecido Jesus como Messias. E ele diz assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E aí o filho fala assim: tá bom, pai, não, eu não quero, né? Ele diz: não vou.
mas acaba indo. Depois ele diz ao outro a mesma coisa, vai trabalhar na minha vinha. E ele diz assim, olha, sim Senhor, eu vou sim, vou trabalhar na vinha. Mas acaba não indo. Qual deles fez a vontade do pai, desse pai de família, né? Tem 2 filhos, né? Qual deles fez a vontade do pai? Primeiro que já é um escândalo para o judeu ouvir que existem 2 filhos. Para eles só existe um, Israel. Israel é chamado Filho de Deus, desde o Velho Testamento, quando lá nós ouvimos dizer assim, né? Do Egito chamei o meu filho. Olha só, do Egito chamei o meu filho. Quem? Israel, que estava escravizado no Egito. Então, essa mentalidade de que Israel era o povo eleito, o povo escolhido, e que, portanto, ninguém mais era importante a não ser o próprio judeu. Agora está dizendo que tem 2 filhos a parábola, né? Imediatamente os sacerdotes começam a perceber que Jesus está indo por um caminho estranho. E aí, diz assim ainda, olha, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos disseram, olha, foi o primeiro. E aí Jesus puxa a orelha deles, né? Dizendo, olha, em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Nossa, que chamada de atenção, né? Que tapa na cara dos fariseus, que tapa na cara dos sacerdotes, dos anciãos do povo. Olha, vocês pensam que vocês são os santinhos? Vocês pensam porque fazem tudo certinho, suas orações de manhã, de tarde, de noite, pagam o dízimo, faz isso, cumpre todos os rituais do templo, e então vocês vão ser salvos, já estão salvos. Pois eu vos digo, as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Por quê? Porque João Batista veio e anunciou, e os cobradores de impostos e as prostitutas ouviram e resolveram se converter, e vocês não aceitaram João Batista e também não aceitaram o Filho do Homem. Jesus, portanto, está dizendo, se de um lado havia um filho que era Israel, agora o novo filho de Deus são os pagãos, que os judeus chamavam na ocasião de cachorrinhos, né? Nós vemos no Evangelho o tempo inteiro, né? Até Jesus falou, né, para a mulher cananeia, não fica bom tirar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos, porque na mentalidade judaica, quem não nasceu da raça judaica é cachorro, né? Então ninguém mais, a não ser judeu, tem parte com Deus, né? Ninguém mais pode ter acesso ao reino dos céus, na mentalidade judaica da época. Jesus está falando, pois é, vocês se acham o povo escolhido, se acham os mais santos e perfeitos, mas vocês não são, porque não reconheceram a pregação do precursor, que era João Batista, e também não aceitam ainda o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, e por isso as prostitutas vos precedem no reino dos céus. O evangelho de hoje é um evangelho forte para nos mostrar a mentalidade de Deus, né, que é um pouco diferente da nossa. Nós podemos até julgar pelas aparências, pessoas que parecem santas, pessoas que parecem corretas, né, mas que sabe Deus o que se faz, né, e que de repente também está se desviando do caminho do Senhor. Mas Deus é sempre misericórdia, como diz Ezequiel na primeira leitura, não é? Quando o ímpio deixa o caminho do mal e faz o bem, ele viverá. E viverá, quando a Bíblia fala viver, não é sobreviver, não é vegetar, não é meia vida, não é quase vida, não é uma vida sem graça, é uma vida plena, vida em abundância, né? Por isso que ali fala de vida. O ímpio que deixa o caminho da impiedade acaba vivendo pelo amor, pela graça de Deus. E aí, olhando para o Evangelho, Jesus, nós perguntamos assim, qual desses 2 filhos serei eu, né? Qual serei eu desses 2 filhos? Serei aquele que eu falo, não Senhor, não vou trabalhar na sua vinha não, mas depois acabo indo? Ou eu sou aquele que falo, sim Senhor, já estou indo trabalhar na sua vinha, mas depois acabo não indo, não fazendo nada? Esta vinha, além de ser o reino dos céus, é também a igreja, o reino presente, né? A igreja militante, aquela que é chamada a levar a todos os povos a luz, que é Jesus, e a sua palavra que santifica e que salva, né? E nós, como corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? Cada um
é um membro, né? E cada membro importante para o corpo, sim ou não? Todos os membros do corpo são importantes, sim ou não? São Paulo diz na carta aos Coríntios 12 que a mão não pode fazer o que faz o pé, a boca não pode fazer o que faz o olho, mas o olho também não pode fazer o que faz os ouvidos, de modo que todos são importantes no grande corpo místico de Cristo que é a igreja. Eu tenho feito minha parte, eu tenho feito o meu trabalho na vinha do Senhor, eu tenho me esforçado para viver também a minha parte, além de ensinar o outro a viver, ou eu tenho julgado as pessoas? Não, aquele ali disse que ia, mas não foi, viu? Aquele ali não é de Deus não, disse que era de Deus, mas não está. Começamos a julgar o outro, né? O Evangelho sempre nos convoca a não julgar o outro, mas olhar para nós mesmos e ver os nossos erros e os nossos acertos também, né? Por isso que uma pessoa tinha dito assim outro dia, né? Eu não vou lá na igreja não, porque olha só, tal pessoa que eu conheço não sai da igreja, todo dia está na igreja, vai lá e comunga e reza, e você não sabe o que ele faz, né? Olha, já fez isso com o marido, já fez isso com o filho, já fez com a filha, já quase bateu na mãe, né? E aí eu digo assim, você não vai à igreja por causa daquela pessoa? Você não vai à igreja porque na igreja tem pecadores? Pois então, você também não entendeu nada do Evangelho, porque não é porque estamos na igreja que somos já anjos perfeitos, caídos do céu, de asa e tudo, sim ou não? Somos perfeitos? Nós estamos a caminho da perfeição. Nós queremos amar um pouquinho mais a cada dia, um pouquinho mais, ser um pouquinho mais justo a cada dia. Não importa para Deus o tanto de pecado que você fez até aquele momento, porque Ele deseja perdoar sempre, mas Ele quer que a partir daquele momento, né, não peques mais, é isso que Jesus dizia, vá e não peques mais. Portanto, todo mundo tem chance de conversão, todo mundo tem chance de trabalhar na vinha do Senhor, e todos podem de fato e devem receber este convite, aceitar o convite e trabalhar nesta vinha. Deus nos ajude hoje, nesse terceiro dia da novena de Nossa Senhora do Rosário, a trabalhar mais pelo reino de Deus, na vinha do Senhor, entregando a Ele o nosso coração, a nossa vida, a nossa força, a nossa alma, tudo o que somos, para que Ele faça de nós aquilo que é a sua vontade. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora chegou o momento da bênção da água. A água nós temos aqui no altar. Você pegue a sua água, sua garrafa ou seu copo com água, para que também, como esta água do altar será abençoada, também a sua água em casa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus de amor e bondade e misericórdia, nós os pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos que delas fazem uso. Onde forem aspergidas, todo mal seja vencido e afastado, e a tua graça alcançada e derramada. Abençoai e santificai esta água, que ela lembre para nós o nosso batismo, que nos purifica e santifica. Por intercessão da Virgem do Rosário e São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A sua água também está abençoada. Pode beber um gole. Beber água benta sempre é importante, é um sacramental que nos livra de muitos males e também abençoa a nossa vida e nossa casa. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa, lembrando que durante toda esta semana, mesmo que você não tenha feito os dias anteriores da novena, você pode vir hoje, terça-feira, às 19h, aqui no Santuário do Rosário, para você dar continuidade às orações. Então você pode fazer, né, os anteriores em casa, as orações que estão no folheto, e começar a partir de hoje, né, a sua novena, a sua caminhada, e Nossa Senhora vai te ouvir da mesma maneira. Então venha ainda hoje à Santa Missa, aqui na Igreja do Rosário, 19h, e hoje, amanhã, quarta-feira, na quinta, na sexta e no sábado, dia 7,
você é o convidado especial. Dia 7 de outubro é o dia da vitória de Nossa Senhora, a vitória na Batalha de Lepanto. Nós vamos fazer uma bela missa também com a procissão da imagem de Nossa Senhora. Lembrando que a festa de Nossa Senhora do Rosário começa na sexta-feira. Você vai ver uma barraca lá na frente da igreja, aqui do Rosário, bem grande. Então, vamos começar a nossa festa dia 6. Vai ser dia 6, 7 e 8. E depois, o dia 11, que é véspera de feriado de Nossa Senhora Aparecida, e também no dia 12, e depois sexta-feira 13, 14, terminando então a nossa festa no dia 15, Dia 12 é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Ela é padroeira de todas as igrejas, de todo o território nacional. Então, todo mundo deve ir às suas igrejas, às suas paróquias, para louvar a Deus, agradecendo porque Ele nos deu uma mãe e uma padroeira, que é Nossa Senhora Aparecida. Então, lembrando de novo, dia 7, dia de Nossa Senhora do Rosário, sábado que vem, 7 da noite, aqui na Igreja do Rosário, nosso Santuário Mariano, no coração de Mococa. E depois nós continuamos o nosso tríduo para também rezar o dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Você é o nosso convidado especial a estar na festa, nas novenas, nas orações e no tríduo. Viva Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, viva São José. E a cada um de nós, que por meio deles, por intercessão deles, possamos receber muitas graças e muitas bênçãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Joana d'Arc e São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite, até a próxima terça-feira, se Deus quiser, aqui pela TV direta do Santuário do Rosário, para a sua casa, para o seu coração, levando Maria, Jesus e José.